Eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa muito importante. O texto é o texto que nós lemos de 2 Pedro, capítulo 3. Eu não vou ler o texto todo, por ele é longo, porque eu vou usar só o último versículo. O que Pedro está advertindo a igreja aqui é que existe uma promessa, existe uma profecia, que ela é iminente, ela vai acontecer. Não existe nada e ninguém que possa impedir a volta de Jesus. E a igreja espera ansiosamente por isso. Essa é a nossa esperança, essa é a razão de nós permanecermos na luta. A vinda de Jesus é a primeira parte que Pedro trata aqui. A partir do verso 11, ele diz assim: uma vez que tudo isso assim será assim desfeito, porque ele termina dizendo como é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para realizar juízo para este mundo, para punir os ímpios e para galardoar os fiéis. E aí na segunda parte ele vai destacar como nós, como cristãos, devemos viver. E ele termina dizendo no verso 18: cresçam, verso 17, portanto vocês, meus amados, visto que sabem disso, tenham cuidado para não serem arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o tema que eu quero falar com vocês hoje é crescer na graça e no conhecimento. Continue crescendo. Crescer é necessário. O crescimento é saudável. O crescimento não é algo estático. O nascimento, sim. O nascimento tem todo um processo. Nasceu, você não vai nascer de novo. Mas o crescimento, quando um bebê nasce, quando uma criança nasce, ela vai se desenvolvendo a partir daí. Se você olhar aqui para a igreja e vai ver algumas... Quem é o bebê mais jovem, mais novo que nós temos aqui? É a Gabi, né? E depois nós temos outras aqui. Então, em cada fase você tem crianças, porque elas nasceram. Mas elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo. Então, o crescimento é importante também na nossa vida espiritual. Quando nós estamos no momento como agora, quando nós planejamos um novo ano, quando nós planejamos um novo ciclo na nossa vida, é evidente que nós projetamos crescimento, nós projetamos melhoria. Eu duvido que tenha alguém aqui que está pensando assim: esse ano eu quero ver se eu encontro um emprego para ganhar menos. Se eu achasse um emprego, eu trocaria imediatamente. Ninguém planeja isso. Ninguém planeja assim: olha, esse ano eu quero terminar, sei lá, pelo menos 10% mais pobre do que eu estou começando. Ninguém quer. Nós projetamos, e é saudável, crescimento, desenvolvimento. Isso em todas as esferas da nossa vida. O crescimento é indispensável. Quando uma criança, falando da criança, aliás, eu não vou falar de criança, eu vou falar do pé de limão lá da propriedade que a Neuza falou aqui um dia desse. Eles estavam comprando uma chácara, depois não compraram essa, compraram uma outra, mas um fator chamou a atenção. Quantos anos tinha? 3 anos que tinha um pé de limão plantado lá e não crescia. Então assim, isso chamou a atenção, tem alguma coisa errada. Como é que está plantado aí, não cresce, não desenvolve? E eles descobriram, porque esse solo não produz. Essa terra não é uma terra fértil, não é uma terra boa. Então aquela planta, ela estava ali mirrada porque havia uma anomalia, existia alguma coisa errada com aquela planta. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Na verdade, aonde há vida, tem que haver crescimento. Você pensa na criança, você pensa numa planta, você pensa numa flor. Se a gente pensar numa igreja, a igreja é viva. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de famílias, de novo, crianças trabalhando, adolescentes trabalhando, jovens se envolvendo, famílias, casais. Nós somos um organismo vivo, nós precisamos crescer. É importante nós nos preocuparmos com isso. E até uma economia de um país, uma empresa, também precisa crescer. Nada que permanece estagnado tem futuro. E quando não há crescimento, há uma indicação de que alguma coisa não está normal. Se o crescimento, o desenvolvimento é uma demonstração de saúde, de que as coisas vão bem, de que há normalidade, o contrário é verdadeiro. Se não há crescimento, alguma coisa
chama a nossa atenção. O meu desejo sincero, ainda falando sobre o início do ano, é que cada um de vocês continue crescendo, continue prosperando, continue se desenvolvendo em todas as áreas das suas vidas, nos estudos, no trabalho, nas finanças, na família, nos relacionamentos, que Deus possa permear a vida de cada um de vocês de grandes vitórias e de grande crescimento neste ano. Mas eu quero falar particularmente sobre o crescimento espiritual. Jesus, contando uma parábola, ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, não adianta nós projetarmos, desejarmos, lutarmos por crescimento em todas as áreas da nossa vida, se a nossa vida espiritual estiver estagnada. Então, eu quero falar sobre esse tema hoje. E se você observar, Pedro começa esta carta, e ele também encerra a carta, trazendo justamente a importância desse crescimento. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já coloca o que é que você precisa conhecer: Jesus, Senhor e Salvador. Na época que o apóstolo escreve essa carta, já havia perseguição na igreja, e a igreja estava espalhada por uma boa parte do mundo. E ele escreve então para pessoas, para cristãos, que estavam enfrentando lutas, que estavam enfrentando oposição, que estavam enfrentando dificuldades, e por isso eles precisavam de uma palavra de ânimo, eles precisavam de uma palavra de motivação. Basta você ler, Pedro termina aqui essa parte que nós lemos, justamente levando os irmãos. Veja que ele diz assim: amados, eu escrevo para vocês, essa é a segunda carta, em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Vocês não podem esquecer das coisas importantes que vocês já ouviram, que os profetas falaram, que os apóstolos que estiveram entre vocês ensinaram. Guarde essas coisas, ainda que alguns venham dizer: isso é bobagem, isso não aconteceu, cadê a volta de Jesus, como ele diz aqui? E são escarnecedores. Então, esta palavra de Pedro era uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação para aqueles irmãos. E a mesma palavra de Pedro, a mesma palavra que ele disse para aquela igreja, continua tendo o mesmo propósito, o mesmo objetivo de incentivar-nos, de nos motivar para uma perseverança numa caminhada que não é fácil. Nós sabemos que na nossa caminhada, que na nossa vida, nós vamos, nessa vida, a vida neste mundo, ela é feita de desafios, ela é feita de dificuldades. Então a palavra de Deus tem esse propósito: nos ajudar, nos motivar a perseverar, a jamais desistir, porque há uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis à palavra do Senhor. Então este conselho da palavra de Deus é indispensável para nós, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós estamos começando um novo ano. Não importa se 2025 foi um ano bom ou foi um ano ruim, nós não podemos mudar ele. Eu falei disso aqui há uns sermões atrás. O passado passou, você não consegue mudar mais. Mas nós temos 361 dias. Parece que é muita coisa, né? Mas há 4, 5 dias atrás eu estava pensando: meu Deus do céu, acabou o ano. E nós estamos aqui de novo começando um ano, já estamos no 4º dia. Portanto, nós teremos 361 dias do novo ano para nós estabelecermos como é que nós vamos viver esse ano. Não importa, repito, se 25 foi bom ou foi ruim. O que nós temos é que olhar para frente. O que nós temos agora para trabalhar é um ano novo. É 361 dias em 2026 para realizar coisas grandes, para vencermos desafios, para vencermos tentações, para deixarmos para trás bagagens que têm nos atrasado a vida, que têm nos dificultado caminhar para uma nova vida, para um novo tempo com Deus na nossa vida. É lógico que cada um de nós sabe, eu sei, você sabe, aonde nós falhamos. Não só em 25, mas talvez em 24, em 23, problemas que você já vem carregando, problemas que você todo ano você deseja vencer, você deseja resolver, mas ainda não conseguiu. Nós sabemos aonde nós estamos falhando. Nós sabemos aonde faltou empenho. Puxa vida, isso aqui faltou pouco. Não vamos pensar em dieta aqui, eu não vou falar mais nesse assunto até o próximo ano. Mas faltou pouco, você não conseguiu. Nós sabemos aonde é que nós precisamos ser mais diligentes, aonde nós precisamos ser mais cuidadosos,
aonde nós precisamos ser mais responsáveis. Cada um de nós sabe. Então, faça essa reflexão. Pense que você tem agora uma nova oportunidade, que nós temos agora um novo ano e nós precisamos decidir como nós vamos viver este período e como nós queremos encerrar este período no final do ano que vem, ou desse ano, né? No início do ano que vem. E essas duas coisas, graça e conhecimento, são dádivas de Deus. E graça e conhecimento nos ajuda justamente a desenvolver, nos ajuda justamente a avançar. E aí é indispensável nós pensarmos, responda aí no seu coração, ainda nesse aspecto de reflexão, algumas perguntas. Eu tenho crescido na graça? Você tem crescido na graça? Nós estamos crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós estamos avançando na nossa caminhada cristã? Quando nós olhamos para o propósito de Deus, da sua palavra, do que o Novo Testamento diz, de um discípulo de Cristo, de um filho de Deus, de um convertido, nós estamos avançando. Você consegue identificar de forma consciente progresso espiritual na sua vida? Essas são perguntas que nós precisamos responder. Mas pastor, o que seria crescer nessa graça? O que seria crescer em conhecimento? Eu vou falar para você. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo significa aprofundar a nossa relação com Deus. Nós não podemos ser rasos, nós não podemos ser superficiais, nós precisamos desejar mais. Por exemplo, se você prestou um vestibular e vai começar uma faculdade, ou se você já passou o vestibular e está fazendo uma faculdade, é óbvio que você quer concluir esse curso, que você quer absorver o máximo de informações para ser um bom profissional nessa área que você está estudando. Se você está trabalhando, ou se você está buscando uma nova oportunidade profissional, repito, ninguém está fazendo isso para piorar, você está fazendo para melhorar. Você quer crescer, você quer ganhar mais, você quer ter mais responsabilidade, e assim por diante. Por que será que com Deus nós não queremos ter esse tipo de compromisso? Se nós amamos a Jesus, se nós amamos a Deus, é óbvio que nós queremos comunhão com Ele, nós queremos proximidade com Ele, nós queremos intimidade com Ele. Então crescer na graça e no conhecimento é aprofundar a nossa relação com Deus. É entender, talvez entender melhor, alguém talvez já tenha entendido, mas precisa entender melhor, qual é a obra de Cristo. Nós precisamos entender quem é Cristo. Nós precisamos entender a sua obra completa, o seu nascimento, a sua morte, o seu ministério, os milagres que Ele fez, o seu exemplo. Nós precisamos entender quem é Cristo, afinal, nós somos seguidores dEle. Nós somos chamados a imitá-lo, então nós precisamos conhecer Cristo. Nós precisamos ter comunhão diária com o Espírito Santo. Se Deus mandou o seu Filho para morrer e perdoar os nossos pecados, se Jesus veio cumprir esta missão, e antes de sair Ele disse, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, alguém que vai permanecer com vocês, que vai ajudar vocês, que vai consolar vocês, que vai encaminhar vocês, que vai sustentar vocês. Como é que nós abdicamos dessa comunhão? Como é que nós não teremos comunhão diária com o Espírito Santo? Crescer na graça e no conhecimento é viver de acordo com a vontade de Deus. É que nem um casamento. Eu já falei sobre isso aqui. Se alguém casa, tanto o marido quanto a esposa, ele vai precisar convergir para a necessidade do seu cônjuge. Você não pode casar e continuar vivendo a vida que você vivia. Você não pode continuar frequentando os lugares que você frequentava. Você não pode continuar tendo as amizades, a liberdade, as diversões que você tinha quando não tinha um compromisso com o casamento. Então, quando nós queremos crescer em graça e conhecimento com Deus, nós precisamos amar a Deus, aprofundar a nossa comunhão com Ele, entender a obra de Cristo, desejar a comunhão do Espírito Santo e conhecer e obedecer à vontade do nosso Deus. Só assim nós vamos crescer. Só assim nós vamos desenvolver em maturidade espiritual e nos tornaremos, qual é a nossa função como discípulo de Cristo? Ser testemunha de Cristo. Se nós não crescemos, se nós não amadurecemos, se nós não desenvolvemos, nós não estamos aptos a ser testemunhas de Cristo. Então só assim nós vamos desenvolver o nosso caráter cristão, a nossa maturidade espiritual, para nos tornarmos então uma testemunha
eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é triste que, para um cristão distraído, cuja vida espiritual não passa de um evento dominical, falando português claro, né? Para um crente distraído, que para ele Jesus, Deus, religião é só no domingo à noite, o crescimento não é um tema importante, não é um tema que ele preza, não é um tema que ele está preocupado. Eu estava falando hoje para o Andy, a roupa do casamento do Tuti, que foi comprado, né, especial, escolhido especialmente para realizar o casamento deles, é uma roupa de festa para mim, então está guardada lá. De vez em quando eu uso. Alguns crentes, a vida dele, o cristianismo dele representa isso, é uma roupa de festa. Hoje eu vou ser cristão, hoje eu vou na igreja. Caso contrário, fica guardado lá no armário, e de tempos em tempos, essa roupa, essa vida, esse testemunho vai aparecer em público. Para essas pessoas, o crescimento, o desenvolvimento espiritual não é algo importante, não é algo relevante. Mas para aqueles que têm compromisso com a sua própria alma, para aqueles que entenderam o propósito da morte do seu Salvador, para aqueles que entendem que fazer parte de uma igreja, fazer parte da igreja de Cristo, significa automaticamente ter responsabilidade diante deste mundo, ele se preocupa com o crescimento espiritual. Ele se preocupa com o seu desenvolvimento espiritual, com a sua capacitação para servir ao reino de Deus. Então, para ele, esse assunto é relevante. Mas para aqueles que não se preocupam com o bem-estar da sua alma, que não se preocupam com o futuro da sua alma, que não estão nem preocupados com a eternidade, esses realmente não se preocupam com isso. Portanto, essas perguntas que eu fiz para nós refletirmos, elas são necessárias. E elas soam como uma importante advertência. Eu preciso responder essa pergunta. Eu preciso estar em paz ao responder essas perguntas. Você não precisa responder 10 para todas. Não, eu estou top em todas. Mas você precisa estar no caminho. Se você nasceu de novo, você precisa crescer a partir daí. Não é possível nascer de novo e permanecer estagnado. É necessário o crescimento. O Abel falou aqui na palavra dele, do culto da virada, sobre a construção. Nós precisamos construir, nós precisamos escolher os materiais que nós vamos usar, nós precisamos escolher o fundamento no qual nós vamos construir, mas nós estamos de alguma forma construindo. E isso não é uma coisa com a qual a gente deva se preocupar apenas num culto como esse. Ah, tá bom, o pastor falou uma palavra dura, agora só o ano que vem que nós vamos ouvir uma palavra como essa ou parecida com essa de novo. Não, nós temos que nos preocupar com isso no nosso dia a dia. Nós temos que nos preocupar com isso ao longo da nossa vida. Porque se a gente pensar bem, eu falei aqui também sobre tempo, né, na minha palavra, que o tempo está passando. A vida está, os dias estão passando. Nós não sabemos quantos dias mais nós temos. Nós não sabemos quanto mais desse capital chamado tempo nós temos. Eu li um pensamento muito interessante. O dinheiro, você sabe quanto tem e você pode gastar, porque você sabe até quanto você pode gastar. Mas o tempo você não sabe. Então nós precisamos ser sábios no uso do nosso tempo. O apóstolo Paulo fala disso, né, que nós devemos ser sóbrios porque os dias são maus. Então nós temos que saber regrar, temos que saber usar o nosso tempo de maneira muito inteligente. Então, para citar de novo o que o Abel falou aqui, o tempo, o dia em que a realidade do nosso cristianismo será provada, está se aproximando, o tempo está passando. Vai chegar o dia em que Jesus vai voltar, porque Ele prometeu que vai voltar. Vai chegar o dia em que as nossas obras serão colocadas diante de Deus, e nós vamos descobrir se nós, acho que foi a Neuza que falou na escola dominical, se as nossas obras foram de palha, foram de ouro, foram de pedras preciosas, ou foram de madeira, de feno, o que foi que nós usamos para construir as nossas obras. E para citar o Abel, sobre o que nós construímos, sobre o que nós colocamos esse material. Esse dia está se aproximando. Então é muito prudente a gente verificar, a gente avaliar como estamos avançando nessa realidade espiritual. Repito, não é possível nascer de novo e fugir dessa realidade espiritual. E se é a realidade, é possível. Porque alguém pode pensar assim, pastor, mas eu tento.
Já faz tempo que eu estou tentando, já faz tempo que eu luto, mas eu não consigo. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas importantes dessa realidade do crescimento espiritual. Primeiro, a graça existe e nós devemos experimentar. Então não é possível alguém que queira conhecer a graça, que queira ter conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não, você não pode, para você não vai dar. Não, todos aqueles que desejam têm acesso a esta graça maravilhosa. Agora, quando nós falamos de graça, nós precisamos entender que são aspectos que se desenvolvem, passíveis de crescimento e de desenvolvimento. Por exemplo, eu não sei quais eram as suas convicções sobre dons do Espírito Santo, sobre a realidade do inferno, sobre a necessidade de confissão de pecados, sobre a importância da palavra de Deus na sua vida, sobre a importância da oração. Eu não sei quais eram as suas convicções sobre esses assuntos há 10 anos atrás. Mas é provável que nesses 10 anos você foi amadurecendo sobre isso, e as suas convicções se tornaram mais fortes, mais vigorosas, aumentou o seu grau, e existem muitos aspectos da nossa vida que precisam ser desenvolvidos desse jeito. Por exemplo, arrependimento. Como é que é o arrependimento para você? Você tem se arrependido? Ou você não se lembra a última vez que você confessou um pecado arrependido diante de Deus? Essas coisas podem ser desenvolvidas. A fé é uma coisa que se desenvolve. A esperança é uma coisa que se desenvolve. A confiança em Deus é uma coisa que se desenvolve. O amor, a humildade, o zelo, a nossa coragem, tudo isso são aspectos da graça de Deus que podem ser desenvolvidos, que precisam ser trabalhadas. É como um músculo lá na academia, para aqueles que vão. Fazer exercício fortalece o músculo, desenvolve o músculo, dá mais capacidade a esse músculo, mais força a esse músculo. Exatamente assim é espiritualmente. Quando nós exercitamos, quando nós buscamos desenvolver essas marcas, essas características, nós vamos consequentemente experimentar se elas vão se tornar grandes ou se vão permanecer pequenas. A sua fé vai ser grande, a sua esperança vai ser grande, a sua humildade vai ser grande ou vai ser pequena. Essas características vão ser fortes ou vão ser fracas no seu caráter cristão. Essas coisas vão ser perceptíveis, vigorosas na sua vida, ou vão ser débeis que ninguém vai perceber. Puxa vida, nem sabia que fulano era crente. Ele nunca falou de fé, nunca falou de Deus, não tem esperança, tem medo disso, tem medo daquilo. Enfim, é isso que nós precisamos fazer. E eu acho que vocês concordam comigo, que essas características, arrependimento, fé, esperança, amor, humildade, podem ser desenvolvidas. São coisas que não são estáticas, mas elas são passíveis de desenvolvimento. É óbvio que isso pode e é diferente de pessoa para pessoa. E também em determinadas circunstâncias para a mesma pessoa. Eu não vou esperar que você seja um crente fervoroso, feliz, alegre no meio de uma prova. E as provas são passíveis, mas isso não significa que você não tenha fé, que você não tenha esperança, que você não tenha confiança em Deus. É disso que eu estou falando. Então, crescer na graça é possível, e mais do que possível, é necessário. Crescer na graça, falando um pouco ainda sobre o que significa, além de aprofundar a nossa relação com Deus, é conhecer a Deus melhor e experimentar a sua presença na nossa vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir falar de alguém. Eu não estou falando aqui como é que fala, de fã dessas coisas. Não, eu quero conhecer o fulano, eu quero um autógrafo. Não, mas de você admirar uma pessoa, ouvir ela, talvez ver pela televisão, e um dia você poder encontrar essa pessoa pessoalmente. É muito diferente. A sensação é muito diferente, principalmente quando essa pessoa é acessível. Por exemplo, eu tive uma sensação maravilhosa quando eu conheci o pastor Shed, falecido pastor Shed, Dr. Shed. Era um homem que eu tinha lido muitos livros dele, já tinha ouvido muitas mensagens dele, admirava ele de longe, e não imaginava que quando eu o conhecesse, ele fosse uma pessoa tão acessível. Então, quando você ouve, Jó fala disso, né? Antes eu conhecia Deus e ouvi falar, tem um Deus bom, um Deus maravilhoso. Mas quando você se relaciona com esse Deus, quando você tem acesso a esse Deus, quando você conhece esse Deus na intimidade, é muito diferente. Essas coisas como fé, esperança, amor, humildade,
Ele vai te ajudar a desenvolver. Não é algo que você vai fazer sozinho, é o Espírito dele que produz isso em nós. Crescer na graça é necessário porque significa entender, repito, melhor a obra de Cristo. A sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, as suas promessas. Crescer na graça também significa viver de acordo com a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos e seguindo os seus ensinamentos. Eu separei aqui 2 textos de Pedro. Tem muitos outros textos na Bíblia, mas como nós estamos lendo a carta de Pedro, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, o verso 2, ele vai dizer daqueles que chegaram para a salvação, daqueles que tiveram acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,2 ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós precisamos crescer para a salvação. Você não pode, repito, nascer e não crescer. E Pedro está falando, existe um alimento, existe uma forma de você crescer, você precisa se alimentar. Deseja esse leite genuíno, que é a palavra de Deus. Ainda, na segunda carta, Pedro, no capítulo 1, no verso 8, ele vai dizer: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, crescendo, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Pedro está preocupado que algumas coisas precisam crescer, algumas coisas precisam ser desenvolvidas para que nós não permaneçamos inativos, infrutíferos no conhecimento de Jesus Cristo. E de que coisas Pedro está falando? Se você voltar um pouquinho aí do verso 5 até o verso 7, ele vai falar: empenhe-se para acrescentar a fé, virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então veja que são degraus de uma vida, de uma busca, de um crescimento, de um desenvolvimento. Não é para ter currículo. Não é para dizer, eu fiz o curso de teologia, eu aprendi isso, eu desenvolvi aquilo. Mas é para verdadeiramente crescer, ser frutífero, ser abençoado, ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Então é preciso conhecer ou reconhecer a necessidade de crescer. E para isso é preciso nós irmos à fonte do crescimento. O crescimento, na verdade, é a maior evidência de que nós estamos espiritualmente saudáveis. Essa é o atestado da nossa saúde espiritual. Então, se você quer experimentar a verdadeira alegria da salvação, cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer ser útil para o reino de Deus, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer vencer as tentações da carne, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, mais do que possível, é uma responsabilidade. E eu não estou falando aqui de um fardo, não, eu estou falando aqui de um alívio. Eu estou dizendo assim, você tem que buscar algo que vai te encorajar, que vai te fortalecer, que vai te desenvolver, e Deus está te oferecendo isso de graça. Você precisa conhecer Ele, você precisa se aprofundar na graça e no conhecimento do seu Filho. Eu acho que a Neuza falou isso aqui, eu concordo plenamente. Seria um absurdo nós imaginarmos, ou exigirmos, ou esperarmos de um ímpio que ele cresça, que ele tenha fé, que ele desenvolva, busque dons, que ele conheça a palavra de Deus, mas de alguém que foi vivificado pelo Espírito Santo, de alguém que foi habitado pelo Espírito Santo. Eu diria que mais do que possível, é uma responsabilidade, é um dever, é uma obrigação que nós tenhamos este crescimento. Então, tão importante quanto a realidade do crescimento, são as evidências de que nós estamos crescendo. E eu quero partir aqui para o final, para te dar alguns exemplos, algumas evidências, para te ajudar nessa resposta, nessa reflexão, de se nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Há sinais importantes que precisam acompanhar a vida de um crente, de um cristão, daqueles pelo menos que estão crescendo na graça e no conhecimento. E o primeiro deles é a humildade.
todo aquele cuja alma está crescendo, todo aquele que está buscando esta comunhão com Deus, necessariamente, ele aprende a subjugar a sua carne. E é isso que produz a percepção, é a presença de Deus, do Espírito Santo, que produz em nós a percepção de que nós somos pecadores, de que nós precisamos de um Salvador, de que nós precisamos manter esta comunhão, este contato de perto, que nós não podemos perder o Espírito Santo de vista, que nós não podemos barganhar a palavra, os ensinamentos, aquilo que o Senhor nos deu. E se a gente olhar os personagens bíblicos, Jó, por exemplo, que eu citei há pouco, quando ele ouve Deus, quando Deus vai falar com ele, ele só reconhece uma coisa: eu sou indigno. Eu me lembro que quando Abraão, naquela ocasião em que ele vai interceder pela cidade para não ser destruída, ele fala: Senhor, eu sei que eu sou pó e cinza, mas, então diante de um Deus tão poderoso, ao qual ele ia pedir misericórdia, ele reconheceu que ele era pó e cinza. Jacó vai dizer que ele era indigno de todas as misericórdias de Deus. Nós vamos encontrar Davi dizendo e reconhecendo que ele não era um homem, mas ele era um verme diante de Deus. Nós vamos encontrar Isaías, quando ele vê Deus, quando ele vê o Senhor no seu trono, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador. O próprio Pedro, quando encontra Jesus, depois de ressurreto, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não mereço estar perto, eu não posso ter comunhão com o Senhor. É desse tipo de reconhecimento, de humildade que eu estou falando. Para citar Paulo também, que pelo menos em 3 ocasiões, Paulo dá essa demonstração clara. Ele fala: eu sou o pior dos pecadores. Em um lugar ele vai falar: eu sou o menor dos santos. E a outra declaração que ele fala, eu sou o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos e o principal e o menor dos santos. Então um homem como Paulo, ele tinha razões para dizer: espera um pouquinho aqui, eu sou um homem especial, eu tenho um currículo e agora eu sou apóstolo de Cristo. Não, ele fala: eu sou o menor dos apóstolos, eu nasci fora do tempo. Isso são sinais de um coração humilde, são sinais de alguém que olha para Deus, reconhece a sua pequenez, a sua falibilidade, o seu pecado, e se humilha diante de um Deus que é todo poderoso. Então, quanto mais maduro para a glória um cristão estiver, tanto mais humilde ele será. Não é hipocrisia, é humildade. Então, você quer saber se você está crescendo na graça e no conhecimento? Verifique lá no seu interior, lá no profundo da sua alma, se a sua humildade está aumentando. Uma outra marca indispensável na vida de alguém que está crescendo é a fé e o amor por Jesus. Para ser repetitivo, alguém que está crescendo, ele tem uma fé e um amor crescente, é algo que está sempre crescendo, e ele não se satisfaz, ele ama Cristo, ele deseja Cristo, ele quer conhecer a Cristo, e Cristo é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, quanto mais você conhece, mais você precisa conhecer, mais você vai desejar, e mais você vai ser saciado. Então, à medida que nós estamos crescendo nessa graça e nesse conhecimento, nós encontramos razões para descansar no Senhor. Então, se o seu coração não descansa em Deus, significa que você não o conhece plenamente, que você não está descansando nele como alguém que é amado por ele. Nas nossas relações, nas nossas amizades humanas, com o passar do tempo, normalmente a gente acaba descobrindo qualidades e defeitos nas pessoas com quem nós nos relacionamos, nos nossos amigos. Mas com Cristo é diferente, nós jamais vamos encontrar uma falha, nós jamais vamos encontrar um defeito em Cristo, mas à medida que o conhecemos, nós vamos percebendo cada dia mais aspectos do seu amor, da sua graça, do seu poder, e nós vamos descobrindo que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso conselheiro, que Ele é o nosso intercessor, que Ele é o irmão mais velho, que Ele é tudo para nós. Então, conhecer e desenvolver esta fé no nosso Senhor Jesus Cristo é uma marca importante de quem está crescendo na graça e no conhecimento. Então é importante verificarmos também no nosso interior, da nossa alma, se o nosso amor e a nossa confiança em Cristo está aumentando. Eu não posso me apaixonar por Cristo, entregar a minha vida para Ele e não desenvolver um relacionamento com Ele.
Um terceiro aspecto, além da humildade, além da fé e do amor crescente, é a santidade de vida. Um sinal importante de alguém que está crescendo é o domínio que ele demonstra. Não é que ele deseja, é que ele demonstra sobre os desejos carnais. Ele é cuidadoso na busca incessante pelo fruto do Espírito. Conhecer Jesus, conhecer a graça, ter comunhão com o Espírito Santo é um processo. Então, desejo de ter ou de manifestar o fruto do Espírito. Essa pessoa se esforça para se conformar à imagem de Cristo, buscando moldar a sua vida, a sua vontade, à vontade de Deus. Isso facilita muito as coisas para nós. Talvez você pense assim, no discurso parece fácil, mas se você fizer a experiência de se entregar inteiramente, integralmente, confiadamente ao Senhor, qualquer que seja a sua dúvida, o seu pecado, a sua fraqueza, o seu medo, você vai perceber que isso é uma realidade. Então, quando nós queremos desenvolver santidade, quando nós temos preocupação com a santidade, as companhias espirituais, as atividades espirituais, as conversas de cunho, de natureza espiritual, elas adquirem, elas se tornam mais interessantes. Eu acho que todos vocês têm essa experiência, né? Eu sempre falo da Neia. A Neia tinha uma dificuldade muito grande para ler a Bíblia. Então o que ela falava assim? Eu não entendo nada. Eu leio, não entendo nada. Eu não entendo o que esses homens falam. A história acaba aqui, depois estão falando de novo da mesma coisa. Ela não entendia nada. Só que ela persistiu. Ela continuou buscando. E o Espírito Santo percebeu que ela queria crescer em conhecimento. E o Espírito Santo foi abrindo o entendimento, foi abrindo o coração, foi aumentando o desejo. E hoje ela lê a Bíblia com prazer. E eu tenho certeza que muitos outros aqui têm essa experiência com a oração. Ai, que coisa terrível era orar. Que coisa difícil era orar. E hoje a oração é uma alegria, porque eu vou ter um tempo agora com Deus para falar com Ele, para agradecer, para pedir socorro. Sabe quando você está tomado de assalto por uma dificuldade, por uma notícia ruim, e você não tem o que fazer, você tem a oração. Você pode, aonde você estiver, falar com Deus imediatamente. Você pode clamar a Deus imediatamente. Então, essas características são próprias de alguém que está buscando comunhão e santidade com Deus. Um sinal de que nós estamos crescendo na graça é quando o pecado e o padrão do mundo nos incomoda. O contrário é verdadeiro. Quando o mundo nos atrai, quando o pecado ainda nos traz algum desejo, alguma satisfação, algum prazer, é sinal de que nós não estamos crescendo, não estamos desenvolvendo a nossa santidade. Dá licença. Agora, por exemplo, houveram as festas de final de ano, da empresa, com os amigos, com a família. E aí, o que é que permeia a sua mente, o seu coração? O ambiente, a música, as companhias. É mais mundano ou é mais espiritual? Você consegue ser luz num ambiente desse? Ou você é ofuscado por aquele ambiente que não é um ambiente que vai trazer santificação para a sua vida? Eu não estou dizendo que você não deve se relacionar. A gente aprendeu isso na escola dominical hoje, né? Nós não fomos salvos para ser arrancados do mundo. Nós somos salvos para ser luz no mundo. Então nós precisamos ser testemunha para aqueles que estão perdidos. Como é que eu vou influenciar? Como é que eu vou aconselhar? Como é que eu vou testemunhar? Olha, eu sou uma testemunha de Jesus. Que jeito? Se a palavra de Deus diz, se a sua vida é trevas, quão densas são essas trevas. Então, a santidade nos afasta dessas armadilhas do mundo, desses prazeres, dessas amizades, dessas coisas que são efêmeras. É uma noite, é uma festa da virada, é um baile, uma festa com amigos, e depois o arrependimento, a tristeza, a frustração, o vazio. Quando a santidade, a comunhão e a presença de Deus, pelo contrário, vai produzir uma alegria, vai fazer em nós uma fonte, como diz a palavra de Deus, que jorra para a vida eterna. Então, se eu sou cristão, mas eu continuo estagnado, eu não cresço, eu continuo sofrendo das mesmas fraquezas e cometendo as mesmas falhas,
Como é que eu posso influenciar o não crente? Como é que eu vou evangelizar uma pessoa que está precisando de Jesus? Como é que eu vou falar do amor de Deus para alguém que eu mesmo não estou experimentando? Então, se nós queremos alcançar algo diferente, nós precisamos fazer coisas diferentes. Uma frase feita que todo mundo já conhece, mas você jamais vai chegar a um resultado diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. Se você quer um resultado diferente, faça coisas diferentes. Se você quer um resultado diferente da sua vida em 2025, vida espiritual, vida com Deus, no seu ministério, na sua família, nos seus relacionamentos, faça diferente do que você fez no ano passado. Se não deu certo até agora, você tem que mudar. É disso que eu estou falando. Se a gente olhar para Apocalipse capítulo 2, parece que é isso que Jesus identifica na igreja de Éfeso, né? E é isso que ele exorta aquela igreja. Ele fala que aquela igreja, ele diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Aquela igreja, ela tinha uma característica marcante, mas com o passar do tempo, ela abandonou aquilo. E Jesus trata disso, e o alerta que ele faz é o abandono desse amor. É o abandono dessa comunhão, dessa alegria, dessa presença, dessa realidade espiritual na vida das pessoas. E ele exorta que é necessário o arrependimento. E ele lembra que o não arrependimento implicará num juízo, implicará num castigo. Qual é o castigo? O seu candelabro será retirado. O que era o candelabro? O candelabro era a luz. O candelabro representava a presença de Deus no meio daquele povo. E existem muitos corações, muitas vidas que estão vivendo assim. Começaram bem, mas foram derrapando, perderam o ritmo e hoje descambaram. E o perigo é esse: perder a luz, perder o brilho de Cristo e ser uma treva densa como é este mundo. Então é isso que aconteceu com Éfeso e está acontecendo com muitos corações. A perda desta paixão, a perda por este zelo, por essa busca. Às vezes há até serviços, às vezes até existe obras, mas vazia, sem a glória de Deus. Então, para esse tema, se você quer crescer na graça e no conhecimento, verifique lá no seu coração, verifique lá no interior da sua alma, o nível de busca por santidade e o desejo pelas coisas espirituais que ocupam o seu coração. Pastor, está difícil. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Primeiro, diligência na vida pessoal. O que é isso, trocando em miúdos? Existem coisas que são pessoais. Existem coisas que eu não posso fazer por você. Existem coisas que você não pode fazer por mim. Se você está com fome e eu sentar aqui e comer um belo sanduíche, não vai matar a sua fome. Se eu estiver aqui com sede e você tomar uma garrafa d'água, não vai matar a minha sede. Se você sentar e estudar um bom livro, eu não vou adquirir conhecimento por isso. Se você for na academia, eu estou me martirizando com isso, e fizer o seu exercício lá, não vai me ajudar a perder o peso. Então, se eu quiser perder peso, eu tenho que ir para a academia. Se eu quiser o conhecimento, eu tenho que sentar e ler o livro. Se eu quiser matar a minha fome, eu tenho que comer a comida. Então, existem aspectos na vida espiritual que outras pessoas não podem fazer por mim, não podem fazer por você. Por exemplo, oração pessoal. Existe a intercessão. E a intercessão tem sido uma ferramenta poderosa e misericordiosa de Deus. Quantas mães, quantas vós oraram lá no passado, e essas orações ainda persistem na vida de muitas pessoas, segurando, como Pedro fala aqui, Deus está dando uma oportunidade. Deus não é tardio, Deus está te dando a oportunidade de arrependimento. Deus está te dando tempo para a salvação. Então, a oração pessoal, ninguém pode fazer por mim. Se eu não chegar diante de Deus, a confissão de pecados, que é feita também através da oração, ninguém pode fazer por mim. Você não pode confessar o meu pecado, eu não posso confessar o seu pecado. É algo que eu preciso fazer por mim, é algo que você precisa fazer por você. A meditação nas Escrituras, o autoexame que Paulo fala na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para tomar e comer o pão e beber o cálice. Então essas coisas são individuais, são pessoais, e nós precisamos fazer. Nós precisamos encontrar este caminho para tratar das nossas coisas pessoais. Não dá para você viver no meio. O outro aspecto aqui é bom, o outro aspecto aqui é possível. Mas se nós falhamos neste ponto, que é a raiz do cristianismo, que é a salvação individual, que é eu olhar para Cristo, reconhecer o meu pecado e aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, se isso não acontecer, eu estou falhando no todo.
Eu vou estar andando no meio de uma multidão, mas sem convicção nenhuma. Então, se não houver esforço nessa área, nós não podemos esperar crescimento. Se individualmente eu não estiver buscando, eu não vou crescer no meio da multidão. Nós vivemos, infelizmente, numa época, irmãos, de intensa atividade, né? A gente falou também hoje de manhã na escola dominical. Muita pressa, muita empolgação, muita carga religiosa, muita coisa para fazer, e as pessoas vão, né, se enganando que estando envolvido, estando ali, fazendo e acontecendo, esses ativismos, às vezes com talento, com muita disposição, com muita criatividade, mas são perigosos para disfarçar de crescimento. Deus olha para o nosso coração e sabe que aquilo não é crescimento, que aquilo é um pé de limão que não vai passar daquele tamanho nos próximos 3, 4, 5, 6, 10 anos, se não houver mudança e arrependimento. O nosso crescimento é proporcional, diretamente proporcional ao quanto estamos ligados à fonte. Não é assim que funciona com a planta? Você pega uma planta plantada lá na beira do rio, que a água está ali, né? Ela vai produzir o tempo todo. Você pega uma planta longe de água, que ninguém vai lá e molha ela, ela vai ter dificuldade para crescer e produzir. Então, se nós estamos plantados, como o Salmo 1 fala, em Cristo Jesus, junto às águas, nós vamos produzir. É isso que a palavra de Deus garante. E o último termo, além da diligência pessoal que ninguém pode fazer por mim, tem aquela que é a diligência da comunhão, do convívio cristão. E esse é maravilhoso. Então, se existem os recursos particulares, existem também os recursos públicos, que são o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, nos reunirmos para cultuar a Deus, para cantarmos com alegria o seu nome, para adorá-lo na beleza da sua santidade, para declarar em alto e bom som que Ele é Deus vivo e todo-poderoso. Esse é uma alegria. Quantas vezes nós passamos uma semana amargurada, difícil, e quando chega no domingo à noite, a gente vem para o culto, canta, se alegra, abraça o irmão, ouve uma palavra do outro e voltamos para casa aliviado. São bênçãos dessa diligência no convívio cristão. Nós não podemos nos afastar do corpo de Cristo. Parece que a gente sempre fala a mesma coisa, né? Hoje de manhã foi falado aqui na escola dominical sobre isso. Se você pega e corta a ponta do seu dedo e deixa aqui, ela vai apodrecer. Então é preciso cuidado, não pode estar afastado, não pode estar separado do corpo. Se você corta, por exemplo, um galho de uma planta, ele vai ficar verde ali por um mês, talvez uns dias, nesse calor menos, depois ele vai amarelar, depois ele vai escurecer, ele vai secar, porque não está ligado à árvore, não está plantado, não está ligado na videira. Assim é a nossa vida. Nós só vamos produzir, nós só vamos crescer. Eu li aqui, João capítulo 15, no último sermão, que é ali que tem vida, e sem ele nós não podemos fazer nada. Então, a comunhão, o culto da ceia é um culto. Ah, mas não é igual ao culto de domingo? Não é no domingo, mas é um pouco diferente. O culto da ceia é aquele que nós vamos refletir sobre a obra de Cristo. Nós vamos nos sentar diante da mesa, vamos reconhecer os nossos pecados, vamos nos quebrantar, vamos confessar, vamos consertar com o irmão, e aí nós participamos da mesa da comunhão. Então, esses são aspectos do convívio cristão. O culto de oração, o culto de evangelismo. Não é muito egoísta da nossa parte descobrir que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo perdoa, e você não ter disposição de falar desse Jesus para alguém? De ir lá ajudar a Neuza num culto, cantar lá, tocar um instrumento lá, ou orar para que aquele trabalho prospere, para que almas sejam alcançadas, sejam transformadas. Então são coisas que nós devemos fazer juntos. O evangelismo, a escola bíblica dominical, o discipulado, são coisas que nós fazemos juntos, sentamos, nos abraçamos e realizamos juntos. E isso também promove o nosso crescimento. Como nós deveríamos valorizar essas oportunidades? Haverá um tempo em que nós não teremos essa liberdade e essa oportunidade. Eu espero que você não se lembre desse sermão um dia em que você desejar ardentemente falar de Jesus para alguém. Jesus, como eu gostaria de falar do seu amor para alguém, como eu gostaria de orar por alguém agora, como eu gostaria de ter uma Bíblia para ler um capítulo antes de dormir. Esse dia pode chegar, que nós possamos valorizar o tempo que Deus está nos dando, o lugar aonde o Senhor nos plantou,
e aquilo que o Senhor requer de nós. Não é o pastor que está sendo duro numa mensagem no primeiro dia do ano, no primeiro culto do ano. É o nosso Pai amado que nos ama e quer corrigir os nossos passos, quer nos ajudar a começar uma jornada nova, a começar a desfrutar de coisas novas. Repito, agindo diferente, alcançando resultados diferentes, mudando a rota e chegando em lugares diferentes. É isso que o Senhor quer para nós. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês, antes de nós cantarmos mais um hino, para encerrarmos. Deixa eu dar um último conselho para você. Talvez você esteja passando por dificuldades, e eu quero dizer para você que quanto mais você se aproxima, quanto mais você vive com alguém espiritual, mais chance você tem de vencer. Quanto mais você se afasta de pessoas piedosas, de pessoas espirituais, de pessoas comprometidas com a palavra de Deus, menos chance você tem de ser curado, e mais risco você tem de se perder. E uma última palavra: nós seremos os únicos culpados se não estivermos crescendo. Ninguém mais é. Ah, mas eu não cresci porque o pastor não me ajudou, porque meu cônjuge não me ajudou, porque meu professor da escola dominical não me ajudou, porque nenhum daqueles líderes que oraram hoje me ajudou. Nós não poderemos dar essa desculpa. Nenhum de nós poderá dizer: eu não cresci e a responsabilidade não é minha. Ela é exclusivamente de cada um de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, todos nós somos fracos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas nós não podemos permanecer, Senhor, caídos. Nós não podemos permanecer estagnados. Nós somos comprados por bom preço, o sangue do Teu Filho Jesus naquela cruz. Nós somos resgatados e libertos, Senhor, da escravidão do pecado. Portanto, nós não podemos permanecer, Senhor, prostrados. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, neste novo ano que está começando. Cada um de nós, em cada necessidade pessoal e particular, que o Senhor nos ajude. Nos fortaleça, Senhor, aonde nós somos fracos, aonde nós estamos ainda, Senhor, vacilando, onde nós estamos ainda patinando. Senhor, tem misericórdia de nós, estende as Tuas mãos e nos sustenta, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo nos ajuda, com a Tua palavra, Senhor, nos alerta. Continua usando os Teus filhos, os nossos irmãos que nos amam, que ora por nós, que nos aconselha, que nos adverte, para que nós não percamos, Senhor, o nosso tempo, mas que nós possamos aproveitá-lo, que nós possamos estar na Tua presença, que nós possamos crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos amar o tempo de estar reunido com os irmãos, que nós possamos valorizar as oportunidades de estarmos, Senhor, reunidos em torno da Tua palavra, falando, Senhor, e realizando algo para o Teu reino, abençoando vidas, orando por vidas, evangelizando vidas, sendo testemunho, Senhor, para vidas. É para isso que nós somos chamados, é por isso que nós somos igreja. Abençoa, Senhor, a ICT Cosmópolis, abençoa a ICT em São Paulo, abençoa as demais igrejas também, Senhor. Todos nós que somos corpo de Cristo, que somos chamados para servir ao Senhor, que nós tenhamos este propósito, que este ano seja um ano diferente para nós, que esse ano nós possamos caminhar por caminhos diferentes para alcançar propósitos diferentes, que agrade, Senhor, e que honre o Teu nome. Nos ajuda, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.